coisas da cabeça ficam ali fervilhando e a pessoa deixa de tomar passos, deixa de tomar decisões, deixa de se entregar a Cristo por causa do medo. A parábola dos talentos. Mateus 25, 14 a 30. Após a leitura, vamos orar. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas chegado também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor disse: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tira-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Vamos orar. Deus amado e poderoso, nosso pedido ao Pai é que a Tua palavra ela penetre os nossos corações, de forma, Pai, que não venha apenas a nos dar mais um conhecimento, mas que haja um toque do Senhor verdadeiro, que nos faça, Deus, sair da nossa zona de conforto, sair da nossa situação cômoda e começar, Pai, a viver o que está escrito. Ajuda-nos, Pai, a entender o texto e também, Pai, a nos esforçar para aplicar, porque aí, Senhor, que terá sentido ouvir uma pregação. Senhor, não há nenhum tipo de sentido nós ficarmos meia hora, 40 minutos, 1 hora ouvindo uma mensagem se nós não temos o intuito de praticá-la. É perda de tempo, Senhor. Trabalha nos nossos corações e nos desperte, Senhor, para viver uma vida prática. Mais do que uma vida, Pai, de cabeça cheia, cheio de entendimento, de conhecimento, mas uma vida, Pai, de ação e verdade. Fala, Senhor, essa noite aos nossos corações. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Há um tempo atrás, não me recordo exatamente, mas nós falamos sobre Mateus capítulo 25, do 1 ao 13, na parábola das virgens. E nesse texto aqui, Jesus ele exalta a importância da vigilância. Estarmos preparados e vigiando, porque ninguém sabe quando que o Senhor ele vai voltar. Então, a necessidade de estarmos atentos, vigilantes, para não sermos pegos de surpresa. Tanto a primeira passagem, a segunda passagem, a continuação também, Jesus está falando sobre o reino.
No versículo 1 do capítulo 25 ele diz: então o reino dos céus será. E aqui no versículo 14 ele diz: porque isto é também. Isto o quê? Ora, o reino. O reino também é desse jeito, é dessa forma. Agora, se na primeira parábola Jesus enfatizou a questão da vigilância, na segunda parábola Jesus está enfatizando a questão do trabalho. Como trabalhar, como obrar na vida cristã. E é o que nós vamos tratar aqui nesta noite, sobre a obra. O título dessa mensagem é A Recompensa da Obediência e o Castigo da Negligência. Será que você sabia que a negligência também é pecado? Sermos negligentes também é um erro? E essa semana eu estive pensando sobre isso, a importância de sermos pessoas diligentes, comprometidas, zelosas, pessoas realmente apaixonadas por Deus e por sua palavra. Versículo 14, Jesus aqui ele conta essa parábola de um homem que ele vai partir da sua terra, ele vai viajar e ele vai ficar um tempo fora. Só que no versículo 14 diz que ele chama os seus servos e entrega a eles os seus bens. Ele pega os seus bens, aquilo que ele tinha de valor, e ele chama os seus servos e vai dar aos seus servos os seus bens. Versículo 15, de acordo com a capacidade que cada um possui. Não é dar o talento, como ele vai colocar aqui, os bens, ao léu de qualquer jeito, mas é de acordo com a capacidade que cada um tem. Esses talentos e esses bens aqui, eu sei que muitos às vezes tratam apenas sobre dons. Esses talentos aqui são os dons que você recebe. Também pode ser. Mas é muito mais do que apenas o dom. A palavra talento, ou a palavra bens aqui, são coisas preciosas que eu e você recebemos de Deus. E todos nós recebemos várias coisas preciosas de Deus. Por exemplo, uma das coisas que você tem de precioso é a vida. Você hoje está respirando, está vivo, e isso é um bem que ele te deu. Porque ele poderia simplesmente cortar sua respiração e você morrer. Então você tem esse bem, esse talento. E aqui ele está entregando esses talentos de acordo com o que cada um consegue ali desenvolver com este talento. Portanto, o que nós recebemos de Deus não é um peso. O que você recebe de Deus, seja um dom, seja um presente, uma habilidade, qualquer coisa que você recebe de Deus, é porque Ele sabe que você tem a capacidade de exercer aquilo, multiplicar aquilo, trabalhar com aquilo. Por que você recebeu algo e o outro não recebeu? Era porque você tem a capacidade disso e o outro não tem. O outro, ele vai receber algo diferente do que você, porque ele tem aquela capacidade específica, você não tem. E assim funciona o corpo, assim funciona a igreja. Diferentes dons, bens, habilidades, mas todos formam o mesmo corpo. E aqui você tem 5, 2 e 1. E uma das coisas que eu gostaria de salientar é que o reino de Deus, ele inevitavelmente vai existir uma diferença
Eu não sei se daria para chamar desse jeito, mas uma diferença de níveis espirituais. O que é níveis espirituais? Ora, vão ter pessoas que elas vão se dedicar mais, se entregar mais, buscar mais e outros menos. O reino de Deus ele é composto assim. O que não pode existir é uns buscar mais, se dedicar mais e outros ficarem apenas de braço cruzado. Todos trabalham, todos buscam, todos fazem, mas uns vão se destacar mais, uns vão buscar mais, uns vão se entregar mais, mas outros menos. Mas não significa que os que estão fazendo menos, eles devem ser desconsiderados. Não, não. Mas o que não pode existir é aquele que não faz nada. É um peso de papel. O que você é no reino? Não, eu sou um peso de papel. Não, isso não existe. É feito, é buscado, menos ficar de braço cruzado. Versículo 16. Ele partiu e o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. O que aconteceu? Ele recebeu o talento, e aqui existe uma palavra, versículo 16, que é granjeou outros 5. A palavra granjear aqui é a palavra trabalhou. Então ele pegou aqueles bens, ele pegou aqueles talentos e ele trabalhou com aqueles talentos. Ele usou aqueles talentos. De que forma? Que multiplicasse mais 5. Ele usou aquilo que o Senhor aqui tinha dado para ele, versículo 16. Ele negociou, ele está ali. E nesse negócio que ele está fazendo, esse trabalho que ele está exercendo, ele consegue multiplicar aquilo que o Senhor deu para ele. Um primeiro ponto que gostaria de tocar aqui é que a vida cristã, ela não é feita de comodismo, mas ela é feita de risco. De risco. Qual é o risco? O risco aqui é que ele pegou os 5 talentos e ele negociou. Mas ele podia perder os 5 talentos, não podia? Ele negociou os 5 talentos. Mas ele assumiu o risco de pegar esses 5 talentos, granjear, trabalhar, lutar, suar. E aí ele fez com que aqueles 5 se tornassem 10. E a mesma história também se repete pelo que recebeu 2 talentos. Ele também suou, ele trabalhou, ele lutou e ele multiplicou aquilo que ele recebeu. Então a primeira pergunta para nós é: nós temos assumido o risco no reino? Você parou já para observar? A gente tem estudado o livro de Atos, mas a vida de Paulo e algumas coisas que ele coloca nas cartas, os naufrágios, a fome, o frio, e tanto problema que ele passou, tantos riscos que ele passou, mas você viu que o risco que ele passou gerou resultado? Será que os talentos que Paulo recebeu, ele pode ter se encaixado dentro desses aqui, que multiplicou os talentos que ele recebeu? Ou não? Mas ele assumiu o risco. Qual é o risco que ele assumiu? O risco da própria vida, por exemplo. Paulo, ele entregou a própria vida de tal forma, de tal maneira, que ele poderia ser morto a qualquer momento. Ele assumiu o risco. Mas mesmo que ele fosse açoitado, apedrejado, gerava fruto. Ele ia numa cidade, apanhava, perseguição, luta, mas gerava fruto. Ele ia na outra cidade, problema, perseguição, alvoroço na cidade, mas gerava fruto. Ele recebeu o talento e ele negociou o talento que ele recebeu.
E esse talento que ele recebeu, numa cidade, mais 10. Na outra cidade, mais 10. E lá naquela outra região, também mais 10. Você olhava a vida de Paulo financeiramente, terrível. Emocionalmente, meu Deus do céu. Mas quando você olhava espiritualmente, ninguém podia falar nada. Tinha resultado. Tinha resultado. Por quê? Porque ele sabia negociar. Ele sabia pegar os talentos e trabalhar os talentos de maneira que pudesse, então, gerar fruto. Então, primeiro, você tem assumido risco? Porque é risco. Você tem hoje homens aí que são considerados milionários, bilionários, que têm empresas grandes. Você pergunta a eles como que eles começaram. Eles vão dizer, eu tomei o risco. Eu tomei o risco. Eu investi tudo que eu tinha e apostei naquilo ali, enfim, deu certo. Eu trabalhei muito, eu me esforcei, eu suei, e deu certo. E hoje eles são considerados homens aí de sucesso porque eles arriscaram o que eles tinham. Então a questão é, nós estamos dispostos a arriscar o que nós temos também para multiplicar os talentos que nós recebemos? Ou estamos mais dispostos, como nós vamos ver aqui, aquele que guarda, que tem medo, que no versículo 25 diz, e atemorizado, o medo. O medo. Segundo, versículo 16, e granjeou. Você está disposto a trabalhar, a suar para multiplicar os talentos? Porque tomar o risco apenas pelo risco também não tem sentido nenhum. Mas você está disposto a se arriscar o que você tem, mas também a trabalhar pelos talentos que você recebeu para que eles se multipliquem? Ou não? Vai gerar suor, luta, talvez noites de sono perdida, mas está disposto? Está disposta? E aí o que recebeu 2 foi a mesma história. E aí, antes de chegar naquele que recebeu um talento, no versículo 19, diz o seguinte, muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e fez uma prestação de contas. O Senhor deles não deu aqueles talentos para eles. Fica com vocês aí, eu não quero mais saber de nada, eu não estou nem mais aí para nada, eu vou viajar e faz do jeito que você quer. Ele deu e um dia, ele não marcou qual, e um dia haveria uma prestação de contas baseado naquilo que o Senhor havia entregue para eles. Num dia vocês vão ter que prestar contas. Aí o que aconteceu? O que recebeu 5, e a mesma história para o que recebeu 2, versículo 21. E o Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel. O Senhor classifica ele como um bom servo e um servo fiel. Por quê? Porque ele negociou e ele multiplicou o talento. Não poderia ser fiel ele simplesmente entregar aquilo que ele recebeu? Você me deu 5 talentos, está aqui os 5 talentos. Mas mais à frente nós vamos ver o que aconteceu com aquele que entregou o que recebeu. Ele não foi considerado como um servo fiel. E esse é um outro ponto que nós devemos pensar. Porque pode ser que nós estamos entendendo fidelidade de uma forma errada, ou apenas uma parte do que é fidelidade. Porque eles foram classificados aqui como fiéis por terem recebido algo e multiplicado e trabalhado com aquilo que eles receberam. Foram classificados como bom e foram classificados como fiel.
por causa disso. E não apenas isso, mas ele diz, versículo 21, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Ele foi considerado pelo Senhor como um fiel, e ele também foi considerado pelo Senhor como digno de confiança. Por que digno de confiança? Porque o Senhor deu pouco. Ele trabalhou com pouco. E agora o Senhor diz, foste fiel no pouco, então eu vou te colocar sobre o muito. Ele vai colocar sobre o muito porque ele trabalhou bem no pouco. Então, se ele foi fiel, se ele administrou bem, se ele trabalhou bem no pouco, significa que se eu der mais a ele, ele vai multiplicar mais também. Porque ele aprendeu como é que faz isso no pouco. Então, no muito, ele vai fazer do mesmo jeito. Então, ele foi considerado digno de confiança. A pergunta é, na sua caminhada cristã, até o dia de hoje, você é digno de confiança? Pela vista de Deus. Não é pela nossa vista. Pela minha vista, sim, você é digno de confiança. Não, pela vista de Deus. Fazendo um autoexame, você é digno de confiança? Deus, será que ele pode olhar e confiar em você? Não, eu vou confiar porque eu tenho dado a ele esses talentos aqui, ele tem negociado, ele tem alcançado, tem gerado fruto, então eu vou dar mais ainda, porque eu sei que vai gerar resultado. Será? Ou será que Deus vai olhar assim e falar, tenho dado esses poucos talentos, já está me dando tanto trabalho, que é melhor não dar mais não, senão vai dar mais trabalho ainda. Eles foram considerados, à vista de Deus, como pessoas fiéis e dignos de confiança. Você é fiel? É a pergunta. Não, Senhor, como sou fiel? Estou em todo culto, não falta um. Todo culto eu estou lá, às quintas, domingo, estudo nas terças, ou quando tiver, eu estou lá, não falta um. Não é sobre esse tipo de fidelidade que eu estou falando. Que bom que você vem nos cultos, que bom que você participa dos estudos, que bom. Mas o seu relacionamento com Deus, você tem sido fiel? Você e Deus? Quando existe algo na palavra a ser feito, a ser cumprido, ou existe algo na minha vida, na sua vida, que precisa ser deixado, é nesse momento que eu estou falando. Você é fiel? Porque de que adianta nós pedirmos dons, nós pedirmos, por exemplo, pessoas para discipular, nós pedimos coisas a Deus, se nem no pouco nós estamos sendo fiel. Então nós estamos querendo muito, mas no pouco já não somos fiéis. Será que Deus vai nos dar um muito? Se nem no pouco nós somos fiéis. Nem com a minha própria vida eu sou fiel a Deus. Mas eu quero outras pessoas para ensinar, para discipular, para visitar. Eu quero que um avivamento desça, mas eu mesmo preciso de um. Como que vai acontecer isso? E aí nós chegamos no que recebeu um talento. E esse é que é o grande problema. Porque ele recebeu um talento. Essa pessoa aqui, ela teve a brilhante ideia, versículo 18, de cavar um buraco e esconder o talento. Foi isso que ele fez. E aí, ele achou que estaria bem visto pelo Senhor por ele ter pego o talento e escondido. Diz o texto, versículo 19, muito tempo depois voltou o Senhor. Não sei quanto tempo, mas foi muito. Pergunta, esse que cavou o buraco, desde o momento que ele cavou o buraco, até o momento da volta do Senhor, o que ele ficou fazendo? O que ele fez?
Porque o talento estava escondido, ele não usou o talento. Estava do buraco. E nesse período que ele não usou o talento, o que ele fez? O que ele fez? Será que ele perdeu tempo, bastante tempo, preocupado com suas redes sociais? Será que este servo aqui perdeu bastante tempo atrás de enriquecer e de ter o seu nome estampado nos sucessos da vida, nos sucessos do mundo? Estava preocupado, na verdade, em trocar de carro e ter o carro dos sonhos. E ter aquele carro chamativo, onde todo mundo vai olhar e uau, vamos aplaudir, porque ele venceu na vida. Será que ele estava ocupado demais, correndo atrás de formações acadêmicas, doutorado, pós-doutorado, correndo atrás das coisas do mundo? O que ele estava fazendo enquanto o talento estava escondido? E é uma pergunta para nós pensarmos. Se nós temos escondido o nosso talento, o que nós temos feito nesse tempo em que o talento está escondido? O que nós temos feito com a nossa vida enquanto o talento está ali, ó? Cava o buraco, ele está ali escondido ali. Quando o Senhor voltar, a gente vai entregar. Mas o que nós temos feito com a nossa vida? O que nós temos feito com os dons? O que nós temos feito com os bens? O que nós temos feito? O Senhor volta também para esse que recebeu um talento. E aí, versículo 24. Chegando também o que receberam um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. Esse Senhor aqui é uma comparação a Cristo. E o que recebeu o talento é uma comparação conosco. Olha o que este servo aqui já olha e identifica sobre Cristo. Versículo 24. És um homem duro. Duro. Por isso que muito cuidado, nós devemos tomar muito cuidado em como e o que nós estamos pensando sobre Cristo. Porque se tem pregado muito sobre um Cristo de amor, um Cristo de bondade, um Cristo de... E se tem propagado muito isso. Mas será que realmente é isso o que a Bíblia apenas mostra sobre Cristo? Nesse texto aqui, no dia da prestação de contas, é claro, eu sabia que és um homem duro. Em momento nenhum o Senhor diz: não, que isso, você pensou errado de mim. Eu não sou um homem duro, não. Eu sou um homem amoroso, homem bondoso, um homem que aceita todas as coisas, um homem... E aí ele mesmo vai confirmar, versículo 26, sabias que eu ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Não sabes que eu sou um homem rigoroso, que eu sou um homem duro, não sabe que eu cobro, não sabe que eu quero ver resultado? Eu quero ver a semente, eu quero ver o fruto daquela árvore, sem ela nem mesmo ter sido plantada. Eu quero ver isso. Ele quer o resultado, ele quer o fruto, na sua vida e na minha vida. Então ele vai, eu sei, Senhor, que és um homem duro, e aí eu fiz o seguinte, eu tive a brilhante ideia, versículo 25, de esconder na terra o teu talento. Mas por que ele escondeu na terra o talento? Versículo 25, por causa do medo. E atemorizado, o medo dele perder o talento, o medo dele não conseguir multiplicar o talento, o medo dele não conseguir trabalhar o talento. É melhor fazer o seguinte, eu vou cavar, eu vou esconder, pelo menos vai estar seguro. Na expectativa de que ele,
omitindo a sua vida, escondendo a sua vida, vivendo como um agente secreto de Cristo, resolvesse o problema. Não, eu estou aqui no meu cantinho, eu estou aqui, só eu e Deus, Deus sabe, está escondido aqui meu talento. Não, eu vou só simplesmente entregar, está aqui, Senhor, o talento. Ó, isso aqui foi todo o conhecimento que eu recebi. Ó, isso aqui foi tudo que o Senhor me entregou, está aqui. Tá, mas o que você alcançou a partir disso? Não alcancei nada, estou apenas te devolvendo. O medo. O medo. E outra pergunta eu faço. Você tem medo? Se você tem medo, você não se arrisca. Porque o medo faz nós não nos arriscarmos. Se Paulo tivesse medo, ele se arriscaria? Se Cristo estivesse tremendo de medo, ele se sacrificaria? Se os apóstolos, se os primeiros cristãos estivessem tremendo de medo, o que eles fariam no momento ali de negar ou não a fé diante de um carrasco? Será que se eles tivessem tremendo de medo, as escrituras estariam agora aqui na nossa frente para ler e aplicar? O medo paralisa. O medo para. O medo faz com que os homens de Deus e mulheres de Deus não se arrisquem, porque eu tenho medo do que pode acontecer. Às vezes não é nem do que vai acontecer, mas é do que pode acontecer. Não, mas se eu tomar esse passo, pode ser que aconteça isso, isso e aquilo. Pode ser que vão falar, às vezes nem vai. Nem vai. Coisas da cabeça ficam ali fervilhando e a pessoa deixa de tomar passos, deixa de tomar decisões, deixa de se entregar a Cristo por causa do medo. Só que o medo desse homem aqui não foi o medo do pecado. Não foi o medo do erro. Não. Foi o medo da dedicação e do empenho naquilo que Deus tinha dado para ele. Preferiu viver uma vida omissa, escondida, viver uma vida para ele próprio, mas não granjeou, não trabalhou o dom que ele recebeu. Não fez isso. E aí, versículo 26, quais são as qualificações que ele recebe? Servo mau e negligente. Negligente. Ele foi um servo negligente. Ele foi totalmente descuidado, relaxado, alguém totalmente nem aí para o talento que o Senhor tinha dado para ele. Ele cavou um buraco e enterrou. Ele foi mau e ele foi negligente. E temos sido negligentes com as coisas de Deus? Temos sido negligentes com a palavra, temos sido negligentes com a oração, temos sido negligentes no jejum, temos sido negligentes no evangelismo, temos sido negligentes na luta contra o pecado, temos sido negligentes com a nossa própria vida, temos sido negligentes com os nossos recursos, temos sido negligentes com a nossa piedade com Deus. Será que temos sido negligentes? Realmente tenho sido negligente. Servo mau. Servo mau. Não é servo bom. Ah, não, mas Deus sabe, Deus entende. Ele não entende. Ele não entende. Versículo 27. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros. Quando eu viesse, eu receberia o meu com juros. Você deveria ter feito alguma coisa. Qualquer coisa você deveria ter feito com isso que eu dei. Pelo menos, nem que fosse muito, mas pelo menos um pouco, algo que eu pudesse ver que você trabalhou. Mas nem isso você teve a capacidade de fazer. É muito mais fácil cavar um buraco e esconder do que realmente trabalhar. E vamos ser honestos, é muito fácil, irmãos, muito fácil. Nós, por exemplo, chegarmos numa igreja onde já está tudo montado. Tem o ministério da pregação, tem o ministério das crianças, tem o ministério do evangelismo, tem o ministério disso, o ministério daquilo, está tudo resolvido. Aí a gente chega,
Agora é só sentar e manter. Está tudo resolvido, está tudo pronto. Agora é só eu continuar com o talento que eu recebi, é só eu cavar o buraco, jogar lá, porque está tudo resolvido, está tudo pronto. Agora é difícil nós pegarmos algo do zero, algo torto, algo complicado e trabalharmos o nosso talento. É aí que é a complicação. Por quê? Porque nos tira da zona de conforto. Qual é a minha zona de conforto? É só sentar e ouvir. Que coisa maravilhosa é essa? Tem que levar o almoço, não tem problema não. Passa ali no mercado, compra ali 2 litros de coca, já tá bom, já tá... Que coisa mais simples do que essa? Mas quando eu tenho que sair da minha zona de conforto, aí é que está a complicação. Você gosta mais da zona de conforto ou da zona de confronto? Da zona de conforto ou da zona de risco? O que nós gostamos mais? Carnalmente falando, claro, a zona de conforto. Mas o que você deseja? O que você quer? Zona de risco ou zona de conforto? Ele, esse que recebeu viveu durante a sua vida na zona de conforto. Escondeu o talento. Vida que segue. E o que ele recebeu no final? Qual foi o castigo que ele recebeu? Versículo 30. Lançai, pois, o servo inútil. Inútil. E essa é a qualificação. Essa é a qualificação. Porque se nós não usamos aquilo que Deus nos deu para a obra dele, nós somos úteis ou inúteis? Inúteis. Se eu não uso aquilo que Deus me deu, eu sou um inútil. Um peso de papel, não serve para nada. E essa é a questão. Se eu e você não temos usado aquilo que Deus nos deu, desculpa te informar, mas você é um inútil. Eu sou um inútil. Não presta para nada, a não ser para ser lançado nas trevas exteriores. É para isso que presta. Para ser combustível do inferno. É para isso que presta. Então, pensa um pouco. Para um pouco. Você tem agido conforme os talentos que você recebeu ou você tem omitido os talentos e desejado viver uma vida cômoda e confortável? Como é que você tem vivido o seu cristianismo? Você já parou para pensar? Essa semana eu estava pensando isso. Meu Deus. Já imaginou tomarmos determinadas decisões de não ir em tal lugar, não fazer determinadas coisas, não agir de determinadas maneiras pensando, não, isso aí vai ser um escândalo, isso aí vai ser complicado, isso aí é um erro muito grave, isso é complicado. Aí, de determinadas coisas, nós vamos nos abster. Mas mesmo nos abstendo de algumas coisas, chegar lá e ser condenado por outras. Como, por exemplo, aqui, ele era um servo daquele senhor, mas ele foi condenado pela negligência. Ele foi condenado pela sua inutilidade. Ele foi condenado por isso. Não foi condenado porque ele traiu o seu senhor, porque ele pulou para outra vinha, outra fazenda e estava servindo outro senhor. Não, ele estava servindo aquele senhor. O problema é que ele foi inútil e negligente. E isso trouxe a ele a condenação. E podemos ser condenados por isso. Talvez não vai ser pelo adultério, não vai ser pela fornicação, não vai ser lá talvez não seja por isso, mas seja pela negligência, pela inutilidade da nossa vida cristã, seja isso. Então pensa um pouco, raciocina um pouco. Como tem sido a sua vida cristã? Vamos orar.